Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Arnon. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal. O intuito desse canal é democratizar o ensino através da matemática. Saibam disso, nossa busca é melhorar o ensino da matemática por meio dos meios digitais, trazer essa democratização, certo, gente? E nesse primeiro vídeo eu peço para você que compartilhe, curte, comente, siga a gente também nas redes sociais, como no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Em breve também vamos estar no Kawaii. Mas sem delongas, vamos seguir. Hoje, a nosso intuito é falar sobre dúvidas do Enem. Dúvidas do Enem que muitos alunos ficam se perguntando, professor, o que é essa estrutura do Enem? Vamos primeiramente nessa aula passar o básico sobre a ideia de Enem. O Enem vai ser realizado em 2 domingos, que é 5 e 12 de novembro, Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. Segundo dia para Matemática e Ciências da Natureza. Esses são os conteúdos que vão ser cobrados. Lembrando, a prova vai começar no primeiro dia, vai ser de 1h30 da tarde até 7 horas da noite. No segundo dia vai ser de 1h30 da tarde até 6h30 da noite. Saibam porque a prova do primeiro dia tem 30 minutos a mais em comparação à do segundo domingo, devido à redação, à confecção da redação, tá? Outras informações, pessoal. Horário do Enem. O horário do Enem é referente ao horário de Brasília, certo? Então, professor, se aqui vai que esse lado aqui, a prova vai começar 1h30 da tarde, 1h30 da tarde, impreterivelmente, seguindo o horário de Brasília, vai começar. Dentro dessa faixa de horário, esse lado a prova vai começar 12h30. Quem está nesse lado do fuso horário. E quem mora no Acre, a prova vai começar 11h30 da manhã, certo? E quem for fazer a prova em Fernando de Noronha, a prova vai começar 2h30 da tarde. Mas professor, por que isso? Porque saibam que no Brasil, o Brasil ele é dividido em 4 tipos de fuso horário. Então quando for exatamente 1h30 da tarde aqui nessa faixa do fuso horário, vai ser exatamente igual a 12h30 aqui, a 11h30 aqui e a 2h30 nessa faixa de Fernando de Noronha, certo? É a divisão dos fuso horários do Brasil em relação a Greenwich. Mas professor, e o horário de verão? Vem a dúvida. Nos anos do presidente Bolsonaro, teve a abdicação do horário de verão. Agora, no presidente Lula, não se sabe se vai se retornar o horário de verão. É um grande questionamento dos estudantes. A gente só vai saber dessa diretriz do horário de verão mais ou menos pelo mês de outubro ou novembro, que o governo vai decidir se vai retornar o horário de verão ou se ele vai continuar inexistente, certo? Mas saibam, esses são os horários até o momento que a gente sabe que são os horários para acontecer a prova do Enem referente a cada fuso horário, tá bom? Seguindo, a composição da prova. A composição da prova ela é composta de 180 questões e a redação dissertativa e argumentativa. Dessas 180 questões, 45 são de matemática, que representam 1/4 da prova. O Enem ele sempre analisa quando você acerta e quando você erra a questão. Por isso, é imprescindível você analisar a prova do Enem na parte de matemática. E aqui o nosso canal vai ter esse intuito, de lhe auxiliar nessas questões de matemática do Enem. Vamos trabalhar com questões de provas anteriores de Enem, vamos trabalhar alguns conteúdos específicos para o Enem, para lhe ajudar nessa preparação, saibam disso. A questão da redação. A redação ela é dissertativa e argumentativa, porque você vai dissertar e argumentar sobre a questão, problema de cunho social. Questões que a gente pode ver muito bem em notícias do dia a dia. Por isso que outra dica que eu dou importante, ler muita notícia, ficar antenado nas notícias, mas antenado principalmente nas notícias que aconteceram entre janeiro e abril. Por que, professor, entre janeiro e abril? Porque janeiro e abril é o período em que está se confeccionando o tema da redação. Então, o tema da redação do Enem pode estar vindo entre janeiro a abril. Então, um dos temas de janeiro a abril que aconteceu no país pode ser o tema da redação do Enem deste ano. Saibam disso. O local de prova. Semanas antes do exame, o INEP disponibiliza lá na própria página do
participante, ele disponibiliza o local. Ele sempre pensa referente ao endereço informado pelo estudante. Ele sempre pensa, na hora de definir o lugar de prova, no endereço do estudante. Na hora de colocar o local de prova, porque o Enem, ele sempre pensa na localização do lugar de prova para a sua casa. Então fiquem atentos nessa questão do lugar de prova, certo? E ele sempre procura aplicar a prova em instituições que sejam próximas do candidato. Isso quer dizer a famosa escola estadual, um instituto federal, uma universidade, um campus de universidade que tenha na cidade. Então, o Enem sempre, o Enem, que no caso é o INEP, que prepara, sempre pensa nessa questão, certo? Mas agora vamos olhar um pouquinho da parte de matemática. Nos últimos 3 anos, segundo o INEP, a prova de matemática do Enem ficou focada nessa questão. Foram 18 questões de geometria, foram 12 questões de frações e porcentagens, foram 11 questões sobre equações com frações, probabilidade e análise combinatória, plano cartesiano e funções. Foram 9 questões de análise de gráfico, muito importante. Foram 8 questões sobre perguntas de área e perímetro. Foram 7 questões sobre conversão de medidas. Foram 6 questões sobre equação do segundo grau. Foram 5 questões sobre progressão aritmética e cálculo simples. Foram 4 questões sobre potência. 3 sobre escala, raciocínio lógico e raízes. E uma questão de logaritmos e matrizes. Essa foi a composição do Enem, da prova de matemática do Enem dos últimos 3 anos. Então, o que a gente pode notar? As 3 mais pedidas: geometria, frações e porcentagens, equações com frações, probabilidade, análise combinatória, plano cartesiano e funções. Essas foram as mais pedidas, as 3 mais pedidas da prova do Enem de matemática. E que durante aqui esse tempo, essa preparação até o Enem, no nosso canal, vamos trabalhar cada uma delas para desmistificar isso da sua mente, facilitar o entendimento disso. Por hoje é só. Obrigado, gente. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Vai ter mais vídeos sobre aulas do Enem, sobre dúvidas do Enem que possam ainda estar pertinentes na mente de vocês. Já falei, curte, compartilha, comenta, passe para algum amigo que esteja em dúvida. Esse vídeo é para você. Obrigado por tudo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.